E aí vamos entender agora sobre os mecanismos de regulação. Como é que é regulada, né? Como se regula a água no nosso organismo? A gente tem alguns mecanismos. É o ADH, né, que é o hormônio diurético. O sistema renin-angiotensina aldosterona. Sistema nervoso simpático, que vai estimular também a vasoconstricção, vasodilatação, acúmulo de sódio e retenção de água. Pode também estar envolvido nisso aí. Peptídeos natriuréticos e o mecanismo de sede, né? O centro da sede no nosso cérebro, que é importante para regular isso aí. Então, a gente tem tanto o controle de volume, então o nosso organismo percebe quando tem diminuição do volume intravascular. Então, quando o paciente está hipovolêmico, ele percebe isso. Quando ele está hipervolêmico, ele também percebe. Então, ele tem esse mecanismo de controle de volume e tem também o controle da osmolaridade, da tonicidade do líquido. Que tonicidade e osmolaridade não é exatamente a mesma coisa, mas é um conceito similar. Então, o que o nosso organismo percebe é a tonicidade do sangue. Então, se tiver uma concentração aumentada de solutos no nosso sangue, solutos que tenham um efeito osmolar, uma osmolaridade efetiva, então o nosso organismo percebe isso aí e começa a lançar mão de mecanismos reguladores para ou diluir o sangue ou concentrar o sangue, caso seja necessário. Então ele vai fazer o que for preciso. E aí, como é que a gente calcula a osmolaridade, né? É uma fórmula aí que essa é preciso ficar, talvez seja um pouquinho mais chatinha, mas você não precisa decorar, mas precisa entender que é 2 vezes o sódio mais a glicose sobre 18 mais a ureia sobre 6. Então, por essa fórmula, a gente tem uma ideia, e aí a faixa normal é em torno de 289 miliosmol por litro, né? Isso aí é o que vai ser normal. É importante ficar presente para esse valor aí, porque vai ter coisas, vai ter patologias, vão ter alterações aí que vão alterar a osmolaridade do sangue, e isso aí a gente tem a fórmula calculada e a medida, isso aí vai ser útil mais para frente. Então, fica aí, memoriza, né? Tenta, guarda em algum lugar esse valor, porque isso vai ser importante. Caso a gente venha tratar sobre isso, essa fórmula, esse valor aí vai ser retomado. Então, não precisa se aperrear com decorar isso agora, não. Mas o que é importante a gente sacar nessa fórmula? 2 vezes o sódio, mais a glicose sobre 18, mais a ureia sobre 6. Então a gente vê que a ureia e a glicose, elas são valores que são... O valor que você mede é um valor que é dividido por um número até razoável, um número até grande, né? A glicose sobre 18. Então eles não têm tanto impacto assim na osmolaridade do sangue. Então significa dizer o quê? Que o sódio, que é multiplicado por 2, é um fator multiplicado por 2, ele tem muita relevância na osmolaridade. E quando a gente vai para a osmolaridade efetiva, que é a tonicidade, a gente tira a ureia, porque a ureia passa tranquilo entre as células, né? Ela atravessa a membrana de forma muito fácil, então ela não puxa água como puxa a glicose e o sódio. Então vê, o sódio ele termina tendo muito mais importância. Quando a glicose está muito alta, quando a gente tem, por exemplo, estado hiperosmolar hiperglicêmico ou cetoacidose diabética, a gente vai ter esse valor de glicose aí pipocadíssimo, 600, 800, 1000. Então a gente vai dividir por 18, mas o número é tão grande que ele vai ter impacto na osmolaridade. Então é importante ficar ciente aí dessa fórmula, isso aí. Então vê como é importante a concentração do sódio e a glicose só quando está muito pipocado. Mas vê como é o sódio. Então se você tem um sódio que subiu ali pouca coisa, um sódio de 150, um sódio de 155, 160, vê como a osmolaridade sobe muito, né? Você tem um sódio de 160 e vai para 320. Então o normal ali em torno de 290, 289, já é uma descompensação bem razoável. Enquanto o sódio ali está em torno de 120, ele fica só 240. Vê como muda bastante. Então, por isso que é importante estar presente para essa fórmula, para você entender que pequenas alterações no sódio eles vão fazer grandes variações na osmolaridade. E é isso aí, uma das coisas que o nosso organismo percebe para lançar mão dos mecanismos reguladores. E aí, como é que é essa regulação, né? A gente tem o ADH, né, que é o hormônio antidiurético, ou vasopressina, que ele é estimulado a depender, né, da osmolaridade. Então, você tem um hormônio antidiurético que faz reter água. A ideia dele é reter água. Ele termina retendo sódio junto. Então, quando é que a gente tem liberação do hormônio antidiurético? Quando a gente tem um quadro de hipovolemia, a gente chega uma diminuição do volume circulante, chega menos sangue lá no rim, o rim percebe, opa,
tenho pouco sangue. Então o que é que eu preciso fazer? Preciso estimular o ADH para reter água, para aumentar o meu volume circulante. Então esse é uma das percepções. A outra percepção é quando a gente tem hipernatremia. Então quando a gente começa a ter uma menor concentração de água, a gente tem menos água e termina sobrando sódio. Então faz com que a gente tenha a liberação de ADH para reter água. O que é que o ADH vai fazer? A ADH vai lá no túbulo coletor, vai estimular alguns canais, né, as aquaporinas, a serem projetadas na membrana, né, do túbulo coletor, para que reabsorva a água de forma, gastando energia, né? Ela gasta energia para isso, para que reabsorva a água. Essa água é reabsorvida e aí vai e compensa essa alteração que o organismo percebeu, né? E aí, quando é que ele pode estar desregulado? No paciente tem IC, no paciente que tem cirrose, no paciente que tem CIAD. Quando o paciente tem CIAD, ele tem uma secreção inapropriada do ADH, então esse ADH dele não responde a estímulo. Mas quando o paciente tem IC ou o paciente tem cirrose, o que acontece? Ele tem uma diminuição do volume circulante por vasodilatação causada pela cirrose, por menos perfusão causada pela IC, chega menos sangue no rim de alguma forma, e aí o corpo entende o quê? Porra, tô sem sangue, tô hipovolêmico, o que é que eu preciso fazer? Reter água, e aí estimula a liberação de ADH. Essa questão de chegar menos sangue também estimula o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Também tem a parte do sistema nervoso central, que vai ter estímulo adrenérgico. E aí tem uma série de fatores aí que vão levar a vasoconstricção, tentar reter líquido. E é isso aí, os mecanismos reguladores que a gente vai ter, que fazem com que a IC e a cirrose, o paciente possa estar mais descompensado e tender também à hiponatremia. A gente fica meio sem entender por que o paciente está com essa alteração de sódio, né, no paciente que já está edemaciado, porque ele não está hipovolêmico de fato, ele está até congesto, mas ele tem diminuição do volume circulante. É isso que é relevante para o rim do paciente, é isso que é relevante para o organismo. Ele entende que tem pouco volume dentro do vaso, ele entende pouco volume intravascular e ele entende que o paciente está hipovolêmico. E aí, como resposta, ele gera uma série de fatores que são piores, até descompensam mais. Então, por isso aí, particularmente, a gente vai ter na IC, na cirrose, a hiponatremia hipoosmolar, e isso aí faz com que o paciente, isso é um mau prognóstico. Então, o paciente com IC, com cirrose hiponatrêmico, é um marcador de mau prognóstico. A gente tem um paciente mais descompensado, é um paciente que não perfunde bem órgãos nobres, né? E isso faz a gente ter uma doença mais grave. E aí, quais são os sintomas que a gente vai ter relacionados a essa desregulação de natremia? Particularmente são sintomas neurológicos. O que é que vai levar a esses sintomas neurológicos? O que é que causa esses sintomas neurológicos? É o movimento do soluto entre o intra e o extracelular. Então vamos lá. Se eu tenho um paciente que ele está hipernatrêmico, então ele tem pouca água, né? Ele tem diminuição da concentração de água, né? Vamos colocar aí que você mede o sódio do sangue do paciente, então ele está hipernatrêmico, ele tem menos água no sangue dele. E o que é que vai acontecer? O organismo dele vai tentar balancear, tirando água do intracelular para o extracelular, para tentar compensar isso aí, para tentar compensar a osmolaridade, porque o sódio vai estar alto e vai estar puxando muita água, vai estar com a osmolaridade muito alta, ele vai tentar balancear. Isso vai fazer com que saia água dentro da célula e a célula desidrate. O oposto também acontece no paciente que tem hiponatremia. Então ele tem muito soluto, ele tem muito solvente, né? Ele tem muita água circulando e ele vai tentar balancear jogando água para dentro da célula e aí vai levar a edema. E quem é que sofre com isso? Neurônio. Então o neurônio tendo esse desbalanço aí, ou ele desidratando, ou ele ficando edemaciado, ele vai sofrer com a função. Então o paciente pode ter confusão mental, sonolência, pode causar crise convulsiva, mas particularmente são sintomas neurológicos relacionados a esse edema ou desidratação dos neurônios. E era isso aí, né? Essa aula introdutória para você ficar por dentro, entender melhor como é que é o mecanismo, o que são alguns conceitos relacionados à natremia, para que você possa entender melhor os distúrbios de hipernatremia e hiponatremia.